Antes de ouvirmos o coral da nossa igreja, que vai nos abençoar com mais um musical, eu quero repartir com os irmãos um texto muito gostoso, que nesta semana vários pastores aqui de São Paulo começaram a trocar a respeito do período da Páscoa. E eu queria relembrar ao coração dos irmãos o texto de João capítulo 13, verso 1. Então eu quero deixar no coração de vocês esse texto tão especial, que nos fala a respeito que Cristo até o fim nos amou. E se porventura houver uma pessoa aqui nesta noite, que não tenha sentido ainda a profundidade, a extensão, a altura, a largura do amor de Cristo em sua vida, que nesta noite você possa refletir a respeito desta verdade e redescobrir no seu coração, de uma maneira muito especial, que Deus ama você e Ele morreu naquela cruz por muito nos amar. O texto bíblico nos diz assim em João capítulo 13, o verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esta é uma declaração de amor. Mesmo Cristo tendo pela frente tudo o que Ele tinha que enfrentar, Ele amou a humanidade, amou aqueles que eram seus, nesse texto, os seus discípulos, as pessoas amadas, e Ele os amou até o fim. Eu creio de todo o coração que o nosso Deus vai até o fim de todas as consequências, para demonstrar o amor que Ele tem por cada um de nós sem exceção. Talvez seja esse um tempo em que precisamos entender que o texto bíblico sempre nos sugere que Páscoa, celebração da morte e ressurreição de Cristo, transpira sempre o profundo amor de Deus pelas nossas vidas. E eu confesso a vocês que eu tinha minha religião, eu tinha minha fé, eu tinha as minhas convicções, a minha família tinha suas práticas religiosas, as quais eu respeitava profundamente, mas o meu coração era vazio. Parece que há um momento na vida do ser humano em que palavras humanas, religiosidade, não consegue preencher o vazio do coração e da alma nossa. Normalmente tentamos preencher este vazio com tantas coisas, incluindo também dinheiro, posição social, prazeres, status e tudo mais que possamos imaginar. Mas o vazio continuará lá. Era o meu caso. O vazio persistia no meu coração teimoso. Quantas vezes eu perguntava a respeito de preenchimento que eu tinha na minha vida, era um vazio profundo. Até o dia que eu entrei naquela pequena igreja, que para mim naquele tempo era uma igreja enorme, gigante. Hoje, quando volto àquela igreja, eu vejo o quanto que ela era pequenininha. Mas foi naquele lugar que de uma maneira gentil e amorosa, pela primeira vez em minha vida, eu ouvi falar a respeito do amor de Jesus Cristo. E hoje eu quero recordar a vocês que o que Cristo fez por nós naquela cruz foi isto: Ele nos amou e nos amou até a última consequência. Não importa o que um homem possa ter feito na face da terra, não importa o tamanho do seu pecado, não importa que seja uma pessoa boa ou correta, ou quem sabe a pessoa de pior reputação nesta cidade, Deus ama todos com a mesma intensidade. Ele ama-nos de uma maneira incontrolável. Ele não tem controle do amor, Ele derrama o seu amor na nossa direção para nos tocar. Portanto, eu e você, todos nós que estamos aqui, toda a humanidade, nós somos sim alvos do amor de Deus, o nosso Pai. E Ele já decidiu, Ele vai te amar até o fim. Para você que já entregou o seu coração e a sua vida a Jesus Cristo, você que agora é chamado filho ou filha de Deus, você sabe do que o pastor está falando, o amor de Deus derramado em sua vida. Mas se você está aqui hoje, nesta noite, para participar deste musical, e você ainda não desfruta
a intensidade, a profundidade deste amor, eu quero recordar ao seu coração. Que não importa o que você faça nesse culto, não importa para onde você vá nesta cidade, não importa as suas convicções, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, vai te amar até o fim. Deus vai te amar até o fim, até o último instante, até a última consequência. Mas lembre-se, quando esta vida aqui terminar, o destino da nossa alma fica definido. Porque nos diz as Escrituras Sagradas, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo eterno. O que todas as igrejas transpiram é que numa noite como esta, se houver um coração que ainda não se rendeu a Jesus, será alvo da nossa oração, para que nesta noite você se renda aos pés deste Cristo que te ama e te amará até o fim, não medindo consequências. Essa é a intensidade com que Deus nos amou, essa é a intensidade grandiosa com que Deus nos ama. Ele morreu sim, naquela cruz pelos nossos pecados. E há um outro texto das Escrituras com o qual eu quero concluir esse momento devocional para a sua edificação. É o texto de João capítulo 17, os versículos de 19 até 21. João capítulo 17, os versículos de 19 até 21. Esse é um texto muito lindo e que novamente diz por que Cristo morreu por nós naquela cruz. E o texto bíblico nos diz assim: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse texto nos declara que a mensagem mais poderosa que uma igreja como a nossa, ou como as igrejas aqui representadas que posso ver, a mensagem mais poderosa que podemos proclamar ao mundo, ela tem dois aspectos: a santificação dos membros destas igrejas e, em segundo lugar, a unidade que estes membros desfrutam através do corpo. Como é importante uma igreja que busque uma vida de santificação e pureza, e como é importante a unidade entre nós, porque a unidade entre nós é o maior testemunho que o mundo pode receber deste Cristo que veio e que nos amou e continuar nos amando de maneira sem fim e intensa. É por isso que eu quero conclamar todos os membros de nossa igreja que estejam aqui presentes. Você tem buscado uma vida de pureza e santificação na presença de Deus? Se a tua resposta é não, é tempo de você se santificar, e num tempo bem próximo Deus fará maravilhas no nosso meio. É promessa do Senhor. Devemos buscar uma vida de santificação e pureza. Não podemos nos igualar ao mundo. Precisamos, mais do que nunca, viver uma vida de pureza e santidade na presença de Deus. Agora lembre-se, eu e você somos mantenedores da unidade da igreja. Se você conhece alguém aqui nesta igreja que fala mal de alguém aqui dentro, que fala mal da igreja, por favor, tome cuidado com esta pessoa. Tome muito cuidado com essa pessoa, porque muitas vezes esta é uma pessoa fraca, que estando no nosso meio, intenta perverter aquilo que Deus estabeleceu. Precisamos buscar a santificação, mas honrar em nosso meio a unidade. Nós não zombamos de ninguém nesta igreja. Nós não falamos mal de ninguém nesta igreja. Nós não conspiramos contra a vida dos outros. O que nós fazemos é lutar pela unidade da igreja. E se você está aqui, teu coração não está aqui, meu irmão, é tempo de você ir embora. Porque só quando você e o teu coração estiver aqui nesta igreja, é que tudo será perfeito, tudo será maravilhoso. Um coração dividido, Deus não honra. Portanto,
Coloque em casa, em ordem a tua casa. Coloque em ordem a tua vida. Porque Deus nos chama para vivermos aqui dentro uma vida de pureza e santidade. E em segundo lugar, viver unidade. Irmãos, devemos aborrecer qualquer palavra que não seja uma palavra de unidade dentro da nossa igreja. Por quê? Jesus Cristo disse: Pai, como eu sou um em ti, e o Senhor é um em mim, eu oro por eles, para que eles possam serem um em nós. E se eles viverem desta maneira, o mundo crerá na mensagem que eles professam. Precisamos anunciar ao mundo que Jesus Cristo é o Salvador. Mas a maneira mais sublime deles notarem Cristo em nós é sem palavras. Quando aqui dentro, nesse ambiente, vivermos a unidade e a santidade com a qual nós precisamos viver num ambiente como este. Então, precisamos hoje, nesta sexta-feira, nos preparando para o domingo da ressurreição, estarmos pensando em nossas vidas. Muitos crentes estão entre a cruz e a sepultura. Suas vidas estão ali. Há muitos crentes aqui dentro desta igreja que reconheço como pastor. As suas vidas estão entre o sepulcro e a ressurreição. Mas eu gostaria de conclamar esta igreja para que possamos estar entre a ressurreição e o Pentecostes. Para que possamos viver o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Para que Cristo não seja um fato na nossa vida. Não, Cristo precisa ser o tudo da minha existência, como tanto gostamos de cantar aqui. Eu não sei qual é o ponto da tua vida cristã, mas rogo a Deus que você esteja passando de fases. Porque Cristo morreu, Cristo ressuscitou, o Espírito Santo de Deus já foi derramado sobre o gênero humano, a raça humana, e eu e você agora somos habitação do Espírito Santo de Deus. Habitação pura, sincera, mas acima de tudo, que apregoe a unidade. E lembre-se, a nossa unidade não é só com os irmãos desta igreja, mas com todos os nossos irmãos espalhados sobre a face da terra. Por isso que desse púlpito não falamos mal de nenhuma denominação. Não falamos a respeito do pecado cometido por qualquer líder. Não falamos nada disso por uma razão. Porque nós não fomos chamados para isto. A obra que Deus nos deu é uma obra de unidade. E que possamos viver esta obra de unidade de uma maneira soberana e aborrecermos no nosso meio qualquer aspecto de maledicência. Dias atrás eu recebi um texto e nesse texto a pessoa escrevia a respeito de como destruir a tua igreja em uma semana. Eu fiquei assustado quando li o texto, não é? Já pensou, Rui, como destruir aquela igreja bonita que vocês têm em uma semana? E eles disseram, através da língua a gente consegue destruir algo grande que Deus tem feito ao longo dos anos. Eu não sei quanto a você, mas eu vou colocar um guarda na minha língua e dizer, fica quieto aí. Porque o Deus que nos chama é o Deus que nos ama e um Deus que nos compele a viver uma vida de pureza e acima de tudo de unidade na pessoa de Cristo Jesus. Somos diferentes? Sim, somos. Mas temos um denominador comum entre nós, Jesus Cristo, Filho de Deus. É ali que as nossas diferenças viram unidade, na pessoa bendita de Cristo Jesus. E eu agradeço a Deus por todos esses anos que estamos juntos aqui em Boas Novas, não é? E se para alguns aqui é puxar um pouquinho a orelha, pastor não é só sacerdote, pastor também é profeta, não é? E que Deus nos dê pastores que sejam pastores e profetas. Porque se for só sacerdote, na verdade ele vai adocicar a vida das pessoas. E irmãos, só existe dois tipos de igreja no mundo em que vivemos. Aquela que prega o que as pessoas precisam ouvir e aquelas que pregam o que as pessoas querem ouvir. O modelo de uma igreja batista nossa sempre foi isso. Precisamos pregar o que as pessoas precisam ouvir
Lembre-se, toda vez que eu aponto para vocês, tem 3 dedos apontando para mim, e há quem diga que tem um dedo ainda apontando para o céu. É unidade. Vivamos esta unidade. Vamos orar. Querido Deus, nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, que ao pensarmos na unidade de Cristo Jesus no momento em que Ele nos amou até o fim, Ele cumprindo o propósito de Deus, Ele se deu por inteiro por nós. Nós queremos te pedir numa noite como esta, torne cada membro da nossa igreja pessoas que amem a Jesus sobre todas as coisas, que busquem uma vida de pureza e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E Pai, eu te peço que nós sejamos dentro da nossa igreja promotores a tempo e fora de tempo da unidade que precisamos viver dentro da nossa igreja. Mesmo sendo muitos aqui em Boas Novas, temos que ter um só coração para a honra e a glória de Jesus Cristo. Pai de amor, esteja trabalhando no coração daqueles que por fraqueza pessoal estejam vivendo com um coração dividido, de maledicência em maledicência, de palavras em palavras, e torne-os, ó Deus, o seu coração, um só coração conosco, porque Pai, temos pouco tempo na face da terra, e o tempo que temos é para vivermos para a Tua glória. Temos realmente pouco tempo para tornar o nome de Jesus Cristo aqui nesta cidade, no nosso país e no mundo inteiro. E para isso, ó Deus, levante nesta igreja homens e mulheres que sejam consagrados ao Senhor, pessoas que guardem as suas línguas de falarem enganosamente, e Pai de amor, coloque nos nossos corações um desejo cada vez mais intenso de vivermos a nossa unidade dentro da igreja. E lhe peço ainda, Senhor Jesus, continue a nos amar até o fim, porque sentir o seu amor é o que existe de mais precioso em nossa existência. E permita que neste final de semana este, de celebrarmos a Tua morte e a Tua ressurreição, eu te peço, Senhor Jesus, ministre pelo Teu Espírito Santo no coração de todos os membros de nossa igreja. E pelos amigos queridos que recebemos nesta noite, nós queremos pedir uma bênção maravilhosa sobre as suas vidas, pelas suas igrejas, que eles sejam realmente abençoados pelo Senhor, e que cada ovelha aqui ao lado dos seus pastores, seja qual for a comunidade, seja qual for a igreja, Pai, eu te peço, abençoa estas igrejas, estas comunidades, e permita que neste tempo possamos nos santificar, para que o Senhor faça maravilhas em nosso meio. Esta é a nossa oração e nós a fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém.